Você é advogado também, né? Exato, e, tipo assim, eu defendo a comunidade LGBT, não vou aceitar que alguém me desrespeite por conta da minha sexualidade. Agora você vê, tem tanto ali na tribuna, no ON, porque como eu sou um dos parlamentares que mais encampa a pauta LGBT, não o único, mas um dos que mais, boa parte dos ataques são direcionados a mim. Quando eles querem provocar, quando eles querem falar mal da parada, quando eles querem falar mal do movimento LGBT, quando eles querem zoar alguma coisa, geralmente eles vêm procurando me provocar com isso, porque sabem que eu tenho a obrigação e me sinto no dever de responder. Então tem essas maneiras de tentar te desestabilizar, a CPI da transição de gênero que eu te falei, foi meio um show disso, de tentar, vamos cutucar pra ver ele se desestabilizando. Cara, essas CPIs dele todas foram flopadas, né? Do MST, essa transição de gênero. Então, Se eles fizerem, eu não sei se ainda tá pra ser aprovado ou se já caiu, mas que eles querem fazer a do INSS, que vai... lá em Brasília. A CPI vai investigar todos os pingos nos is. Vai cair pro Bolsonaro. Porque assim, o caso de corrupção aconteceu... O que eles fazem nisso aí é pra fazer um circo, pra fazer o corte. Mas tem uma coisa que é mais sutil, que a gente percebe, que é o negócio dos olhares, das piadinhas, das rodinhas, que você não chega a te falar nada, mas você percebe a maneira como te olha, a maneira como te recrimina, a maneira como isso e aquilo. E eu acho que toda essa experiência da gente ter sido crianças e adolescentes que enfrentaram isso, dá uma casca, então eu não me abalo por isso. Porque pra mim, quando eu vejo essas pessoas agindo dessa maneira, eu vejo exatamente os meninos da minha turma que agiam da mesma maneira. E a gente já passou por isso, e já sou adulto, e já superei, e tô em uma outra etapa hoje. Mas é muito semelhante essa maneira. Essa maneira que eles têm de tentar constranger a gente, intimidar. Agora, uma coisa eu te digo, no começo do meu mandato, por eu ser jovem, por eu ser LGBT, por eu ser uma pessoa que defende de forma muito convicta as minhas pautas, eles queriam me colocar num lugar que era do mimizento, no lugar de uma pessoa desqualificada, porque imagina, eu tenho idade para ser neto de mais da metade dos parlamentares ali. Então é difícil você fazer um debate, a pessoa pegar e te respeitar, infelizmente. E eles queriam... É um twink chegando no ABC Bailão, pra quem é gay e quer entender. Então era mais ou menos isso. Então era difícil, era fácil eles me colocarem nesse lugar. E eu acho que eu conquistei o meu respeito lá, viu? Porque eu acho que, como eu sou muito correto nas coisas que eu falo, não desrespeito ninguém, mas sou muito sério. Então, faço um debate duro quando necessário, mas respeitoso, e não aceito ser desrespeitado também, respondo na mesma medida. Eu acho que depois de um tempo, eu conquistei o respeito da maioria dos deputados lá. Tem os que são intratáveis. São pessoas que eu nem espero ter respeito das pessoas, porque eu também não respeito. E já deve ter uns que viram sua conduta, como você responde e tudo, que faz com que ele nem queira arrumar confusão com você. Totalmente. Ele até queria. Totalmente, não folga. Mas ele sabe que vai ser mais confusão pra ele. Sem dúvida. Tem vários que são assim, tem vários que falam, eu discordo de você, mas respeito a sua E atuação. é o que deve ter acontecido já com Duda Salabert, com Erika Hilton, que acho que eles acharam que quando... Eu não sei, eu tenho a impressão de que eles achavam que quando pessoas LGBTs ou as minorias chegassem nesse espaço de poder, a gente ia ser... Desqualificado, qualquer execrado. coisa do tipo. Porque as pessoas só estão ocupadas, só estão acostumadas a ouvir falar sobre a gente, ou nas margens, ou nos programas de Eles sátira falavam que eles queriam deles. até pouco tempo atrás, né? Porque então- não tinha quem defendesse. Então, pra eles, gente, é um negócio meio marginal. Então, que eles estão acostumados a ver, sabe, o gay afetado, o gay humorista, o negócio, uma coisa meio excêntrica, né? Que foi o lugar que colocaram a mídia por muito tempo colocou a nossa comunidade, pra nem falar da realidade das pessoas trans, travestis, que daí é absolutamente invisibilizada, marginalizada. E eles, quando a gente chega lá, eles estão esperando por isso, que é esse monte de preconceitos que eles criam sobre a gente. E a gente mostra que não. Nós somos qualificados, que nós sabemos do que a gente está falando, que a gente, justamente por vir de um grupo que historicamente nunca teve nesse espaço, que a gente se prepara 10, 20 vezes mais, porque a gente sabe que se a gente tropeçar, a gente leva um monte de gente junto. Sim. E vão apontar o dedo e falar, tá vendo? Não, e eles Porque vão não era pra procurar votar. pelo em ovo, né? Que tipo, Exato. E daí eu acho que os mais razoáveis, eles são capazes de perceber isso. Tem outros que não estão nem aí pra perceber e é isso aí. Não importa. Vem cá, tem uma pergunta que eu queria te fazer, que é uma curiosidade minha sobre o eleitorado no Brasil. São Paulo tem um governador de direita. Curiosamente, na cidade de São Paulo, o Haddad teve mais votos pro governo do estado do que o Tarcísio. E parece que esse padrão meio que ele se repete pelo Brasil, de que nas capitais a galera é mais progressista e o interior de São Paulo, assim, é super conservador, né? Sempre votou, tipo, a gente nunca conseguiu ter um governador que fosse de centro-esquerda, assim, tipo, mas não, sempre centro-direita ou direita. Por que você acha que a esquerda tem tanta dificuldade de chegar no interior?
Eu venho do interior. Eu gosto muito então de falar sobre isso. Você foi candidato a vereador em Franca. Em Franca. Prefeito também, né? A prefeito na última eleição, eu fui o primeiro deputado de esquerda a ser eleito na minha região, que é uma região extremamente conservadora. Fui candidato na última eleição, tive um resultado muito expressivo. Acho que você foi em Franca. Eu li em algum lugar, o primeiro nome de esquerda a representar toda aquela região. A região de Toda Franca. aquela região do interior. Você pega de Ribeirão pra cima, Mas, ou pra seja, deputado não estadual, tinha nunca tinha havido. Todos os parlamentares que tinham vindo eram de só de direita. Então, tem razões históricas. Então, como que no interior, todas as estruturas tradicionais da política, tem coronel no interior ainda. Então, a relação com o agronegócio, com os velhos nomes da política, gente que ainda remonta do período da ditadura, agora com o peso das igrejas fundamentalistas, tudo mais, o interior é um terreno mais fértil para isso, enquanto nas capitais é um terreno mais multicultural, porque nas grandes cidades você tem uma presença industrial mais forte, mais urbanização, consequentemente a isso você tem uma emergência de movimentos, movimento estudantil, movimento sindical, isso tudo cria um caldo mais progressista. É meio que assim em qualquer lugar do mundo. Seja aqui, seja em Nova York, seja no Rio de Janeiro. Porém, Pedro, qual que é a questão? Se a gente dá isso como uma verdade imutável e falar, não, o interior tá perdido, dane-se e tal, aí a gente tá meio que assinando que a gente nunca vai governar o estado de São Paulo. E que o maior e mais rico estado do país, ele sempre vai ser governado pelo que tem de mais reacionário na política. Eu não quero admitir isso. E o que a gente fez em Franca, eu acho que é um exemplo pequeno, claro, ainda pequeno perto do tamanho do desafio que a gente tem, mas de que se a gente aprende a se comunicar com as pessoas, aprende a desconstruir as narrativas que eles criam pela gente, utiliza a criatividade e a nossa autenticidade ao nosso favor, a gente consegue mudar esse jogo. Porque quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez, era mais jovem do que eu sou hoje, tinha 22 anos, estava terminando a faculdade, daí falava, imagina, viado, da faculdade pública lá que é isolada na cidade, do PSOL, maconheiro, nem sou, mas as pessoas já vão botando tudo isso, sabe? Vai ser vereador em Franca, uma cidade que nunca elegeu ninguém com metade dessas características. Eu fui o quarto mais votado da cidade inteira na eleição, surpreendi. Depois fui candidato a deputado estadual, todo mundo fala, imagina, me elegi deputado. Aí fui candidato a prefeito, falava com essa idade, desqualificado, piriri, poró, com essas pautas que você defende. Fui o terceiro mais votado, tivemos a maior votação da esquerda em quase 2 décadas. Então, é difícil? É difícil. Agora, eu não acho que nenhum lugar é eternamente conservador e nenhum lugar é eternamente progressista. Isso depende de uma série de fatores e, sobretudo, da disputa política. Boa parte das cidades do interior, lá quando eu nasci, nos anos 2000, mais ou menos, boa parte dessas grandes cidades, elas eram governadas pela esquerda. Franca, Ribeirão, São Carlos, Araraquara, aqui quase todas as cidades do ABC, São José dos Campos, Santos, foram cidades que já tiveram governos progressistas. Agora a maré mudou. A gente precisa se organizar, reorganizar, reaprender como a dialogar com essas pessoas, que claro que ainda tem a presença do conservadorismo, da política tradicional, do agronegócio, dos fazendeiros, tudo mais, mas vamos aprender como disputar essas pessoas, que é o que a gente tenta fazer em Franca e no estado. Eu me dedico boa parte do meu tempo no mandato, Pedro, a fazer isso, a rodar pelo interior, rodar por cidades de 5, 10, 15 mil habitantes, que nenhuma figura pública de esquerda pisa lá porque acha que não compensa, porque, sabe, são lugares esquecidos mesmo, para conversar com um grupo de 2, de 5, de 10 pessoas que estão tentando organizar os nossos movimentos lá. Você acha que a esquerda desaprendeu a dialogar com a periferia? Porque olhando, por exemplo, a eleição à prefeitura do Boulos, ele teve muito voto ali na Bela Vista, na região central. E é muito louco pra mim, porque na minha cabeça, historicamente, a periferia de São Paulo que votava na Erundina, votava na Marta Suplicy. E aí o que aconteceu? Que de repente, não sei se a esquerda se elitizou, ou o que aconteceu que o discurso da esquerda parou de chegar na periferia, ou como que a direita dominou os mais pobres, sendo que, historicamente, a direita não é quem defende os mais pobres, pelo contrário.